Pessoal, boa noite. Vamos lá para mais uma aula de Direito Penal, nosso Direito Penal 3. Gente, hoje me habilitaram o WebGIS, né? Então vou passar a disponibilizar também todo o conteúdo que eu já havia disponibilizado nas aulas passadas, que eu tinha mandado lá no grupo do WhatsApp e tinha colocado lá no Classroom, né? na sala de aula do Google, eu tinha mandado o código para vocês. Então, todo aquele material eu vou disponibilizar também no WebGIS, né? E eu estou tendo um problema com relação à disponibilidade das aulas gravadas. Falar nisso, deixa eu ver aqui, está gravando a nossa aula, beleza? Então, estou tendo um problema porque tem hora que o Google Drive não aceita o acesso ao link. Então, assim, tá uma complicação danada. Então, eu vou tentar subir as aulas nossas para o YouTube, que aí fica disponível, né? Vocês conseguem acessar do computador, vocês conseguem acessar até mesmo do celular, né? Então fica mais fácil para a gente poder ter acesso a essas aulas, né? E tem um sistema que eu sempre utilizo para poder assistir vídeo do YouTube, né? Sempre que eu vou assistir algum vídeo no computador, eu acelero um pouco o vídeo. Tem um programinha, chama Video Speed Controller. Esse programinha, ele acelera, deixa eu até colocar no chat aqui, ele acelera um pouco a velocidade do vídeo. Vou colocar o nome dele aqui, ó. Video Speed Controller. Se jogar no Google aí, já vai te direcionar para o site dele. E aí, qual que é a vantagem que eu acho desse programinha? Por exemplo, você consegue, ao invés de você assistir o vídeo na velocidade normal, você acelera para 1,5, né? Velocidade de 1,5. Então você vai ver que o vídeo vai ficar numa velocidade mais acelerada, né? Você consegue entender normalmente, e a vantagem maior é a seguinte, por exemplo, uma aula de 1 hora, você consegue assistir ela em 40 minutos. Né? Então você ganha muito tempo. E eu não sei se é verdade, mas muitos dizem que quando a gente assiste um vídeo numa velocidade normal, né, o cérebro da gente ele começa a prestar atenção em outras coisas. Né? Então a gente começa a prestar atenção no celular, aí chega uma mensagem no WhatsApp, a gente desvia a atenção, e aí quando a gente acelera um pouco esse vídeo, aí o cérebro acha aquilo estranho, né, porque está na velocidade um pouco mais acelerada, e aí você foca mais, você passa a assimilar mais o conteúdo que você está ouvindo. Então o próprio YouTube tem lá uma ferramenta de você conseguir acelerar, né? Então eu sempre assisto vídeos no YouTube, vídeos no computador de forma geral, alguma reportagem, alguma palestra, alguma videoaula, eu sempre assisto acelerado. Então a gente ganha tempo, né? Uma aula aí que tem 30 minutos, você consegue assistir ela em 20 minutos, em 18 minutos. Né? Então você ganha tempo. Talvez o período do tempo de uma aula, você consegue assistir 2. Né? Então isso facilita bastante a vida da gente. Beleza? Olha aqui. Hoje nós vamos continuar, nós vamos dar sequência a esse tópico que é a aplicação da pena. Então nós começamos na aula passada e aí a gente vai dar sequência. Né? Lembrando que a aplicação da pena ela é dividida em 3 fases, por isso chamado de critério trifásico de aplicação da pena. Então, primeiro, o juiz vai estabelecer, fixar a pena base, né? Porque a gente começa sempre com um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo. A pena mínima abstrata e a pena máxima abstrata. De 2 a 8 anos, de 6 a 20 anos, de 12 a 30 anos. E aí, no primeiro momento, na primeira fase, o juiz vai fixar o que a gente chama de pena base. E aí, como que ele faz isso? Ele vai olhar todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Né? Então, ele vai levar em consideração a culpabilidade, né? O grau de culpabilidade, qual foi a intensidade da conduta do agente para praticar o crime. Então, esse é a primeira circunstância que o juiz vai levar em consideração. E aqui estou fazendo uma revisão rápida da última aula. Né? Então, o juiz leva em consideração o grau de culpabilidade, os motivos do crime, os antecedentes, né? Os antecedentes criminais do infrator. Ele vai levar em consideração
o comportamento da vítima, as circunstâncias do crime, né? Então, todas aquelas 8 circunstâncias o juiz vai levar em consideração e, sendo todas elas favoráveis ao réu, a pena vai permanecer no patamar mínimo, né? Então, lembrando, o juiz sempre parte do patamar mínimo. Então, se o crime prevê pena de 2 a 8 anos, o juiz começa a fixação da pena base nos 2 anos. E aí, se o juiz, né, percebe que o réu tem maus antecedentes criminais, então ele vai aumentar um pouco essa pena base. O juiz entende que a personalidade do agente ela afeta o cometimento de crimes, então vai aumentar ainda mais essa pena base. Então o juiz vai analisar todas essas 8 circunstâncias judiciais, né, do artigo 59 do Código Penal e, se essas circunstâncias forem todas desfavoráveis ao réu, o juiz vai colocar a pena base lá no máximo da pena, né, ou bem próximo ao máximo. Agora, se todas elas forem favoráveis ao réu, então ele vai manter essa pena no mínimo, né, no mínimo legal. Bom, feito isso, o juiz então passa para a segunda etapa. E lembrando que na primeira etapa, na fixação da pena base, o juiz não pode fixar a pena abaixo do mínimo. Então, por mais que todas as circunstâncias sejam extremamente favoráveis ao réu, o juiz não pode fixar essa pena base menor do que o mínimo previsto pela lei. Então, exemplo, se o crime prevê pena de 2 a 8 anos, por melhor que sejam as circunstâncias do 59 para o réu, o juiz não pode fixar uma pena base em 1 ano e 10 meses. Por quê? Porque a pena mínima é de 2 anos. Então não tem jeito dele ficar com a pena base menor do que o mínimo previsto na lei. Da mesma forma, se todas as circunstâncias desfavorecerem o réu, o juiz também não vai poder ultrapassar o máximo. Como no nosso exemplo, se a pena mínima é de 2 anos e a pena máxima de 8 anos, por pior que sejam as circunstâncias do artigo 59, né, o réu teve, né, exagerado grau de culpabilidade, tem maus antecedentes criminais, não tem uma conduta social boa, demonstrou uma personalidade afeta ao cometimento de crimes, as circunstâncias de local, de tempo desfavorecem ele. Então, todas as circunstâncias do artigo 59 desfavorecem o réu. Se a pena máxima prevista é de 8 anos, o juiz tem esse limite. Na primeira fase. Na primeira fase, então, o juiz não pode fixar a pena base abaixo do mínimo legal e nem ultrapassar o máximo previsto na lei. Então, na pena base, se o crime prevê pena de 2 a 8 anos, então o juiz vai ter que respeitar esse limite. Mínimo de 2, máximo de 8 anos. Ok? E outro detalhe. Paulo, o réu, ele praticou 3 crimes. Ele não praticou um crime só. Ele praticou 3 crimes. Como que o juiz faz? Gente, ele vai fixar a pena para cada um dos crimes. 3 crimes em concurso material. Então, o juiz fixa a pena base para um dos crimes, vai analisar a segunda fase para esse primeiro crime, vai analisar as causas de aumento e as causas de diminuição. Depois vai fazer isso com o segundo crime, as 3 etapas. Depois, para o terceiro e último crime. Então, quantos forem os crimes, serão a fixação, a análise dessas 3 fases em separado para cada um desses crimes. Certo? Então, olha, já revisamos aqui a primeira fase, que é a fixação da pena base, que é realizada lá no artigo 59. Né? O juiz sempre vai levar em consideração essas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal. Eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, está demorando um pouquinho para poder carregar, para vocês fazerem novamente a leitura aí do artigo 59, para a gente poder avançar para a segunda fase, que é a análise
das circunstâncias agravantes e atenuantes. Beleza aqui, ó. Então, o artigo 68, ele consagra que o critério para fixação da pena é o critério trifásico. Primeiro, pena base. Segundo, circunstâncias atenuantes e agravantes. E terceiro, causas de diminuição e causas de aumento. E aí, o artigo 59 vai falar dessas circunstâncias para fins de fixação da pena base. Culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime, comportamento da vítima. Então, vai levar em consideração essas 8 circunstâncias para chegar na pena base. E ele foi para Santa Luzia. Ô, Paulo. E olha. Ô, Paulo, dá mute no pessoal aí, velho. Isso mesmo, Paulo. Tá Beleza, dando valeu. interferência. Então vamos voltar aqui. Vamos lá. Isso aqui. Então, na segunda fase, né, nós começamos o estudo também das circunstâncias atenuantes e agravantes. Vimos que elas são divididas em circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, que são aquelas previstas na parte geral do Código Penal. Né, então, elas estão previstas no artigo 61 e no artigo 62 do Código Penal. Né, por isso, circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas, previstas na parte geral do Código, e circunstâncias atenuantes e agravantes específicas, ou seja, previstas na parte especial do Código, portanto, do artigo 121 até o 363, ou na legislação extravagante. E aí você me pergunta, ó, o que é isso de legislação extravagante que eu não consigo entender? Bom, muito simples. A gente tem um Código Penal, né, que prevê a sua parte geral, e vários crimes em espécie, o crime de homicídio está no Código Penal, o crime de furto, o crime de roubo, de corrupção passiva. Né? Então, vários crimes em espécie estão previstos ali no Código Penal, mas não todos os crimes. Vários outros crimes possuem uma legislação específica. Então, essa legislação específica é chamada de legislação extravagante. Portanto, crime de tráfico de drogas, ele está previsto no Código Penal? Não, não está previsto no Código Penal. O crime de tráfico de drogas, ele está previsto na Lei 11.343 de 2006. Portanto, é legislação extravagante. Então, quando a gente fala em legislação extravagante, é essa legislação criada para complementar esse sistema penal que nós temos. Então, nós temos uma lei principal, que é o Código Penal, mas nós temos várias outras que estabelecem vários outros crimes e várias outras circunstâncias. Dentre essas várias outras circunstâncias, pode ter também a presença de circunstâncias atenuantes e agravantes. Por exemplo, o Código de Trânsito prevê vários crimes, né? O crime de embriaguez ao volante, o crime de lesão corporal praticado na condução de veículo automotor, crime de direção perigosa. Então, o Código de Trânsito é uma lei que prevê vários crimes e também prevê várias circunstâncias agravantes. Então, essas circunstâncias agravantes previstas lá no Código de Trânsito, por estarem fora do Código Penal, ou melhor, por estarem fora da parte geral do Código Penal, são taxadas de circunstâncias específicas. Ok? Bom, nós vimos, né, lemos na aula passada todas as circunstâncias agravantes do artigo 61, do artigo 62 e as circunstâncias atenuantes também, que estão previstas no artigo 65 e no artigo 66 do Código Penal. E aí o importante é o seguinte, uma observação importante, né, da revisão da última aula. Ó,
Todas as circunstâncias agravantes, portanto, agravam a pena, vão aumentar a pena, são somente aquelas previstas em lei. Por isso que se fala que o rol das circunstâncias agravantes que aumenta a pena, é um rol taxativo. O que significa isso? Se a circunstância agravante não estiver escrita na lei, o juiz não pode inventar. O juiz não pode criar da cabeça dele algo que ele entenda que aconteceu naquele processo e que sirva a justificar para aumentar a pena na segunda fase. Não existe, não há essa possibilidade. Agravante, portanto, são somente aquelas previstas em lei. E atenuante? As atenuantes estão previstas no Código num rol meramente exemplificativo. Porque olha só o que fala o artigo 66. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Certo? Então, agravantes só pode o juiz aplicar circunstâncias agravantes se previstas em lei. Ô Paulo, Oi? essa delação premiada ela é prevista em lei? Ela é prevista em lei. É? É. Era só para mim ter uma... Se poderia cair nesse exemplo aí. Na verdade, a delação premiada é uma boa pergunta, porque a delação premiada ela é muito mais do que uma circunstância atenuante. Né? O que acontece com a delação premiada? A delação premiada ela é um acordo feito entre a defesa e a acusação, né? E ela tem vários requisitos. Então, por exemplo, o delator não pode ser o chefe da organização criminosa. Ele, com a delação, ele tem que colaborar com as investigações para que seja possível a identificação de outros agentes envolvidos no crime, né? Tem que ser possível a recuperação de dinheiro, a recuperação de patrimônio, né, que foi objeto do delito, ou recuperação, por exemplo, é possível uma delação no crime de sequestro. Então, uma organização criminosa se organiza para poder praticar o sequestro de uma vítima. E aí, um dos agentes, né, dessa organização criminosa, ele é preso e aí ele delata, faz a delação dos corréus, dos comparsas. E aí, com essa delação, só foi possível a polícia estourar o cativeiro e recuperar a vítima sã e salva por conta da delação que ele fez. Então, é um requisito para que a delação dele surta efeito. E aí, por isso que a gente sempre ouve, a delação do fulano de tal foi homologada na Operação Lava Jato. O que é essa homologação? Não basta simplesmente o sujeito chegar para o Ministério Público, falar o que sabe, o que não sabe. Se isso não se confirmar depois, se a partir das informações que ele prestou não se conseguir prender outras pessoas, investigar outros crimes, recuperar o proveito do crime, né, o dano que o crime causou. Então, se essa delação não gerar esse efeito, ela não será homologada. E aí a homologação é a confirmação. Né? Se não surtiu nenhum desses efeitos, ela não vai ser confirmada, e aí qual que é a consequência? Não vai gerar efeito nenhum. O sujeito vai responder criminalmente da mesma forma. Agora, se ela for confirmada, um efeito, o sujeito nem processado não será. Pode ser que o acordo feito entre a acusação e a defesa é o seguinte, eu tenho aqui, né, o meu cliente vai delatar, vai fazer uma delação premiada, né, muitos falam em colaboração, delação, tudo a mesma coisa. Então ele vai fazer uma delação premiada, mas em contrapartida, né, ele tem tanta informação que em contrapartida eu quero que ele não seja processado criminalmente. A depender do efeito, pode ser que nem processado criminalmente ele não seja. Ou então,
Se ele for processado e se criminalmente condenado for, ele cumprirá a pena, ainda que fixada em regime fechado, toda em prisão domiciliar. Então, assim, são vários os critérios que são utilizados nessa negociação, que a delação premiada ela é muito mais do que uma mera atenuante. Então, ela pode gerar, inclusive, o efeito de que o sujeito, que o delator, não seja sequer processado criminalmente, que ele nem responda ao processo criminal. Beleza? Então, isso depois nas aulas de legislação penal extravagante, né, que a gente vai estudar essas várias leis, lei dos crimes hediondos, lei Maria da Penha, o próprio Código de Trânsito, a lei antidrogas, a gente vai estudar a lei das organizações criminosas e lá, na lei das organizações criminosas, o Instituto da Delação Premiada. Beleza? Então, assim, para início aqui, a gente precisa só ter em mente que é algo muito melhor, algo muito acima de uma atenuante, que a gente vai ver o efeito das atenuantes. Bom, então, as agravantes são somente aquelas, o juiz só pode utilizar para agravar a pena aquelas circunstâncias expressamente previstas em lei. E as atenuantes? Pode utilizar de atenuante que não esteja expressamente prevista em lei. Então, por isso que se fala que o rol das atenuantes é exemplificativo. E o rol das agravantes é taxativo. Por conta do artigo 66 do Código Penal. Bom, os limites. Então, de novo, na primeira fase, na fixação da pena base, o juiz está preso entre o limite mínimo e o limite máximo. Ou seja, o juiz só pode fixar a pena base respeitando esse limite mínimo e máximo. Então, o juiz não pode fixar a pena base menor do que a pena mínima, né, abaixo da pena mínima, e nem acima da pena máxima. Então, a pena base tem que ficar entre o limite mínimo e o limite máximo. E nas circunstâncias atenuantes e agravantes, a mesma coisa. A mesma coisa. Então, o raciocínio que você vai utilizar na pena base de limitação, você vai levar para circunstâncias agravantes e atenuantes. Beleza? Então, também o juiz estará limitado à pena mínima e à pena base, e à pena máxima. Então, limites. Na aplicação das circunstâncias na aplicação das circunstâncias atenuantes e agravantes, o juiz não poderá ultrapassar a pena máxima abstrata. Então, na aplicação das circunstâncias atenuantes e agravantes, o juiz não poderá ultrapassar a pena máxima abstrata cominada ao delito, nem fixá-la abaixo da pena mínima. Então, de novo, ele tem que respeitar esses limites. Se a pena... Ô, Paulo, Oi.
Acontece, tipo assim, é tanto agravante, tanto atenuante que ele vê que passou e ele vai e coloca lá, por exemplo, estabeleça o teto aqui em virtude de tal. Acontece alguma coisa desse tipo? Pode acontecer, pode acontecer. Agora, sabe o que pode acontecer também, Maicon? Pode cair na sua prova, e acontece muito na prática, o que se fala do seguinte, ó, existe a possibilidade de ter uma agravante ou uma atenuante ineficaz? Então, o que é isso? Ó, existe a possibilidade do sujeito ter confessado a prática do crime, confessou espontaneamente a autoria do delito, mas ele não teve o benefício da confissão espontânea. Isso pode acontecer? Pode. Por qual motivo? Ó, se lá na primeira fase o sujeito teve todas as circunstâncias judiciais favoráveis a ele, né, se todas as circunstâncias judiciais, culpabilidade, conduta social, antecedentes criminais, tudo aquilo que está previsto no 59, foi interpretado de maneira a beneficiá-lo, então o juiz fixou a pena base no mínimo legal. Né? O exemplo nosso, o crime que tem pena de 2 a 8 anos. Então o juiz, na primeira fase, fixou a pena base em 2 anos. E aí, na segunda fase, o juiz vem e analisa, ó, ele confessou espontaneamente o delito. A confissão espontânea, ela é uma atenuante. Olha aqui o artigo 65, inciso 2, inciso 3, a linha D. Confessado espontaneamente o delito perante a autoridade, confessado espontaneamente perante a autoridade a autoria do crime. Então, olha, ele teve a pena base fixada no mínimo legal, em 2 anos, e, além disso, confessou o crime. Então, ele faz jus à atenuante da confissão espontânea. Mas essa atenuante, ela é ineficaz. Por quê? Porque o juiz, na aplicação das atenuantes, ele não pode diminuir a pena abaixo do mínimo. Então, se já fixou no mínimo, beleza, o juiz reconhece, ó, reconheço a atenuante da confissão espontânea, mas deixo de diminuir a pena por já ter fixado a pena base no mínimo legal. Pronto, não causou efeito nenhum. Por outro lado, né, se o sujeito, se ele é multirreincidente, se ele praticou o crime com várias circunstâncias agravantes, mas o juiz, na fixação da pena base, fixou a pena base lá no máximo, lá no teto, né, lá em 8 anos. Por mais que esse sujeito seja multirreincidente, por mais que ele tenha praticado o crime por motivo torpe, né, então, por mais que tenha várias circunstâncias agravantes, o juiz vai deixar de aplicar essas circunstâncias, porque na aplicação das circunstâncias agravantes, a pena não pode ultrapassar o máximo. Então, pode acontecer de ter circunstância agravante ou atenuante ineficaz, que não vai produzir efeito, que não vai modificar a quantidade da pena aplicada na primeira fase. Então, quando que isso acontece? Quando o juiz aplicou a pena base no mínimo legal e existe uma atenuante para poder reconhecer. Ou aplicou a pena base no máximo e existe agravante para reconhecer. Então, no primeiro exemplo e no segundo exemplo, essa atenuante não vai produzir efeito. Da mesma forma, quando a pena máxima é aplicada no máximo, a agravante também não vai produzir efeito. Beleza? Agora, vamos imaginar. O juiz analisou lá as circunstâncias judiciais no 59, fixou a pena base, né, era de 2 a 8 a pena, ele fixou a pena base, por exemplo, em 6 anos. E aí, esse sujeito apresentou lá 5 circunstâncias agravantes. Então, o juiz pegou 6 anos, poderia aumentar até mais, né? Esse aumento, se o juiz tivesse fixado em 2 anos, pode ser que essas 5 agravantes levariam a pena lá para 8 anos. Mas como as circunstâncias judiciais do 59, culpabilidade, antecedentes criminais, também foram negativos, então o juiz já fixou a pena base em 6, 4 anos acima do mínimo. Ele vai pegar essas 5 agravantes e vai aumentar somente, no máximo, até 8 anos, que é o limite do crime, beleza? Que é o limite, né, da pena máxima abstrata combinada ao delito, beleza? Então pode acontecer, mas pode acontecer
dessa circunstância atenuante ou agravante não produzir efeito. Ok? Porque na segunda fase também tem que se respeitar esse limite de pena máxima aplicada, abstrata e pena mínima. Não pode ficar aquém do mínimo e nem além do máximo. Oi? Beleza? Ó, então vamos lá. A gente precisa analisar, né, precisa entender, porque quando vai aplicar a pena base, então a gente pega, são 8 circunstâncias, pega a quantidade, né, a variação de anos entre a mínima e a máxima, né, no nosso exemplo aqui, deixa eu apagar essa tela aqui para poder exemplificar isso. Né, então, se eu tenho um crime com pena de 2 a 8 anos, então eu tenho uma variação aqui de 6 anos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre a mínima e a máxima, eu tenho uma variação de 6 anos. 2 anos está aqui e os 8 anos estão aqui. Então, eu pego as 8 circunstâncias do 59, isso aqui eu estou na primeira fase ainda, hein? Primeira fase, que representa a fixação da pena base, que vai ter como parâmetro o artigo 59 do Código Penal. Circunstâncias judiciais. Então, são 8 circunstâncias judiciais. Eu tenho uma variação entre a mínima e a máxima de 6 anos. Então, eu pego esses 6 anos, divido por 8, vai dar mais ou menos 9 meses. Então, cada circunstância judicial negativa, eu posso ir aumentando aqui 9 meses. Beleza? Agora, e nas agravantes e atenuantes? Quanto que eu vou aumentar se tiver uma agravante ou quanto que eu posso diminuir se tiver uma atenuante, 2 atenuantes, 3 atenuantes? Simples, muito simples. O Código Penal não fala absolutamente nada. Ó, fala simplesmente que são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Lá nas agravantes, são circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime. Tá, mas agrava de quanto? Tá, mas atenua de quanto? Quanto que vai diminuir? O código não fala absolutamente nada quanto à quantidade. E aí, o Supremo Tribunal Federal, né, a jurisprudência como um todo, chegou num consenso que a aplicação das circunstâncias. Vamos colocar essa observação aqui. A aplicação de agravantes e atenuantes a aplicação de agravantes e atenuantes aumentará ou diminuirá um sexto da pena. Ficou ruim demais ali o finalzinho, deixa eu consertar isso. Então, toda vez que você tiver que aplicar uma atenuante ou que você tiver que aplicar uma agravante, em razão da atenuante você vai diminuir um sexto da pena ou em razão da agravante você vai aumentar um sexto da pena. Certo? Então, atenuante diminui um sexto,
agravante aumenta 1/6. Tá, da onde que você tirou isso? Da onde que a jurisprudência inventou esse critério de 1/6? Gente, diferentemente das agravantes e das atenuantes, as causas de aumento de pena, o Código Penal sempre estabelece patamar mínimo e patamar máximo. Por exemplo, vamos lá na tentativa, lá no artigo 14. Olha aqui. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Vamos lá para uma outra causa de diminuição de pena. Artigo 121, parágrafo 1º. Se o agente comete o crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, presta atenção. Onde que eles tiraram, da onde que eles inventaram que agravante aumenta 1/6, atenuante diminui 1/6? Eles analisaram o seguinte, ó, as causas de aumento e as causas de diminuição, o código sempre vai falar quanto que vai aumentar e quanto que vai diminuir. As atenuantes não falaram nada. As agravantes também não falaram nada. Então, vamos pegar a fração mínima das causas de aumento e das causas de diminuição. Qual que é a fração mínima? 1/6. Então, você tem causas de diminuição aí que vai de 1/6 a 2/3, de 1/6 a 1/3, de 1/3 a 2/3. Mas o mínimo que aumenta e o mínimo que diminui é sempre 1/6. Por isso, pegaram esse parâmetro e falaram assim, ó, então vamos levar esse parâmetro de 1/6 para a fixação das agravantes e atenuantes. Então, se você tem que aplicar uma circunstância atenuante, você vai diminuir 1/6 da pena base já fixada. Se você tem que aplicar uma circunstância agravante, você terá que aumentar 1/6 da pena. Exemplo bobo, né? Vamos colocar aqui um exemplo rápido para a gente fazer. Ó, se o juiz fixou a pena base em 6 anos, não tem circunstância atenuante e o réu é reincidente, então o juiz, na segunda fase, vai aumentar 1/6 da pena. Na segunda fase, essa pena de 6 anos vai ficar em 7 anos. Da mesma forma, né, por outro lado, se o juiz, na primeira fase, fixou a pena base em 6 anos, não tem nenhuma circunstância agravante, mas tem uma circunstância atenuante. O réu confessou espontaneamente o delito. Então, o juiz vai pegar esses 6 anos e tirar 1/6. Então, depois de analisar a segunda fase, essa pena vai remanescer em 5 anos. Ok? Muito simples assim. Tá? Então, se tem uma circunstância atenuante e não tem agravante, pega, diminui 1/6 da pena. De qual pena? Da pena base. Então, você já vem, né, se a gente está na segunda etapa de fixação da pena, então você vai analisar lá essa pena base, e aí, se tem atenuante, diminui 1/6 da pena base. Se tem agravante, aumenta 1/6 da pena base. Não esqueça dos limites. Se a pena base já veio no mínimo legal, se você fixou a pena base no mínimo, e existe circunstância atenuante para ser levada em consideração, você não vai aplicar. É o que o Michael acabou de falar ali, ó. Vai ter caso em que a atenuante ou agravante não vai produzir efeito. Certo? Da mesma forma, se você aplicou a pena base no máximo e tem circunstância agravante para ser observada, essa circunstância agravante não vai produzir efeito. Por quê? Porque a pena base já foi fixada no máximo. Na segunda fase, na observância, na aplicação das atenuantes e das agravantes, a pena não pode ficar abaixo do mínimo e nem além do máximo. Não esqueça disso. Certo? E aqui, olha,
com base no que a gente falava agora há pouco, tem a súmula 231 do STJ. Então, as súmulas, elas, né, é o resumo, né, o próprio nome já fala, é a síntese, o resumo do entendimento jurisprudencial, das várias decisões que aquele tribunal vai proferir. Então, a súmula 231 do STJ estabelece que a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Da mesma forma, a incidência da circunstância agravante não pode conduzir à elevação da pena acima do máximo legal, certo? Então, isso está disciplinado aí em súmula do Superior Tribunal de Justiça. Bom, até agora está muito fácil. Se eu tenho uma pena base fixada em 6 anos e existe uma circunstância atenuante e nenhuma agravante, você vai diminuir 1/6 da pena. 6 anos menos 1/6, 5 anos. Vai diminuir 1 ano nessa pena. Agora, a pena base fixada em 6 anos. Não existe nenhuma circunstância atenuante, mas existe uma agravante. Então, você vai aumentar essa pena base em 1 ano, em 1/6. Né? 6 anos mais 1 ano, ela vai ficar em 7 anos. Agora, o grande problema é o seguinte. Acontece com frequência do concurso de agravantes e atenuantes, ou seja, o réu é reincidente, mas confessou espontaneamente a autoria do delito. Tá vendo? Ele tem uma atenuante e uma agravante. Né? Ou ele pode, ele é reincidente, mas ele é menor de 21 anos e confessou espontaneamente a autoria do delito. Então ele tem uma agravante e 2 atenuantes. Ou ainda, você pode ter 3 agravantes e uma atenuante. Tá vendo? Então, quando você tem uma contra uma, é fácil. Uma contra uma, fácil. Você tem uma agravante e uma atenuante. Confessou espontaneamente o delito, mas é reincidente. Então, uma anula a outra. Aumenta 6 meses em razão da reincidência e diminui 6 meses em razão da confissão espontânea. Ótimo, se eu tenho uma agravante de um lado e uma atenuante do outro, uma anula a outra. O tanto que a agravante vai aumentar, a atenuante vai diminuir, beleza, ficou 0 a 0, empatou. Agora, o problema é quando eu tenho 2 atenuantes de um lado e uma agravante do outro. Como é que faz? Uma agravante atenua uma atenuante, sobrou a outra, eu vou diminuir 1/6? Não. Vai diminuir uma quantidade menor. Então, quando eu tenho um concurso de atenuantes com agravantes, se eu tenho um número maior de atenuantes, então, ao invés de diminuir 1/6, vai diminuir 1/7, 1/8, 1/10 da pena. Diminuir uma quantidade menor. Então, por exemplo, o réu é reincidente, uma agravante, mas ele confessou espontaneamente o delito e, além disso, ele é menor de 21 anos. 2 atenuantes e uma agravante. Anula aqui, né? E aí, ao invés de você diminuir 1/6, 2 contra 1, ao invés de diminuir 1/6 porque sobrou uma atenuante, você vai diminuir 1/10, 1/8. Então, no nosso exemplo lá, pena base fixada em 6 anos. Agravante da reincidência. Aumenta em 1/6, aumenta 1 ano. 2 atenuantes da confissão espontânea e da menoridade penal. Ele é menor de 21 anos. Então, em razão da agravante lá da reincidência aumentou 1 ano, como são 2 atenuantes, então diminui em 1 ano e 6 meses. Então, nesse final aí, qual que foi o benefício que o réu teve? Ao invés dele ter 1 ano de diminuição da pena, que seria a aplicação de 1/6 da pena, ele teve só 6 meses. Certo? Então, vai fazer essa compensação. Da mesma forma, né, se forem 2 agravantes, 3 agravantes contra uma atenuante, ao invés de você aumentar 1/6 da pena, você aumenta 1/7, 1/8, 1/9,
1/10. Ok? Então, quando tiver esse concurso, né, que se chama de concurso de atenuantes e agravantes, vamos colocar a primeira observação aqui, ó. OBS número 1. Oi. Poderá ser feita a compensação entre elas. O que é isso? O que é a compensação entre elas? Ó, se eu tenho uma agravante contra uma atenuante, não vai aumentar nem diminuir. Uma compensa a outra. Certo? Então, no nosso exemplo anterior aqui, ó, 6 anos de pena base. Diminuiu 1/6 por conta da circunstância da confissão espontânea. Diminui 1 ano por conta. Diminui 1 ano por conta da agravante e aumenta 1 ano por conta. Diminui 1 ano por conta da atenuante e aumenta 1 ano por conta da agravante. Então, a primeira observação é essa. Poderá ser feita a compensação entre elas, desde que em número equivalente. Então, poderá ser feita a compensação de uma agravante com uma atenuante, desde que seja em número equivalente. 2 atenuantes, 2 agravantes. Beleza, não vai aumentar nem diminuir. Uma agravante com uma atenuante, não vai aumentar nem diminuir. Agora, se o número de uma delas for superior ao da outra, se eu tiver, por exemplo, 2 agravantes e uma atenuante, vai haver um aumento, vai haver um agravamento da pena, porém em patamar menor do que o 6º. Vamos chamar aqui de observação 2, OBS 2. Porém, caso haja um número maior de uma circunstância em relação à outra, a pena poderá ser atenuada ou agravada em patamar menor do que 1/6. Vamos colocar aqui, ó, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10 e assim vai. Ok? Então, ó, regra geral. Agravante aumenta 1/6, atenuante diminui 1/6. Se tiver de um lado uma atenuante e uma agravante, uma vai compensar a outra. Agora, se eu tiver um número preponderante de agravantes ou de atenuantes, eu vou, né, se o número for preponderante de agravantes, eu vou ter que agravar a pena. Mas eu não vou agravar a pena nesse patamar de 1/6. Eu vou agravar a pena no patamar menor. Por quê? Porque além das agravantes, ele também apresentou atenuantes. O réu também apresentou atenuantes. Ok? Então são essas duas observações que a gente tem que fazer no concurso das agravantes e atenuantes. Fala. Negócio que eu não entendi. Se eu tiver 2 atenuantes e uma agravante, uma compensou a outra, sobrou uma atenuante. Isso. Essa atenuante vai ser aplicada inicialmente 1/6 ou 1/7? Não, aí diminui menos.
né? Pode diminuir 1/7, por exemplo. Mas vai ficar a escolha do juiz, não vai ter uma aplicação base legal, não? Não. Aí já perde esse parâmetro. Aí o juiz... Aí o que vai acontecer? Né? O que vai acontecer na prática? O juiz vai buscar o arredondamento. Né? Então, por exemplo, se 1/6 dava 1 ano, aí sobrou lá uma atenuante. Né? Se o juiz aplicasse 1/6, ele teria que diminuir 1 ano. Então, o que o juiz faz? Ao invés de ele diminuir 1 ano, porque eram 2 atenuantes e uma agravante. Então, 1/6 certinho dava 1 ano. Aí, o que ele faz? Ele diminui 10 meses. Ele vai buscar ali o arredondamento. Então, esse arredondamento, às vezes, vai dar um pouco mais de 1/8, mas não vai dar 1/7 exato. Então, ele vai buscar ali o arredondamento. Então, na prática, essa quantidade que o juiz vai levar em consideração vai ser o arredondamento. Beleza? Certo. E em questão, se tiver só atenuante, vamos supor que ele teve... Não, agravante. Ele teve 3 agravantes. Você vai somar 3/6? Não. Aí ele limita a 1/6. Então a atenuante ela diminui no máximo 1/6 e a agravante aumenta no máximo 1/6. Boa pergunta. Aí podem ser 3 agravantes. Ele vai aumentar quanto? Ele vai aumentar 1/6 por conta das 3. Ó, tinham 5 atenuantes. Quanto que o juiz vai diminuir em razão das 5 atenuantes? Vai diminuir 1/6. O máximo que agravante aumenta e o mínimo e o máximo que a atenuante diminui, 1/6. Agora, quando você tem, né, esse confronto, de um lado atenuantes, de outro lado agravantes, aí você vai analisar. Se for 1 contra 1, compensa, beleza. Agora, se forem 2 contra 1, 3 contra 1, 4 contra 2, aí vai fazer essa análise, vai diminuir menos, né, ou aumentar menos do que 1/6. Aí é o arredondamento. Né? O juiz vai olhar e falar assim, aqui eu vou tirar 6 meses. Beleza, às vezes os 6 meses vai dar lá próximo de um nono. Né? Às vezes, vou arredondar aqui e tirar 10 meses. Aí esses 10 meses vão representar 1/7, né? Mas sempre menor do que 1/6 inicial, que a agravante sozinha aumentaria ou a atenuante sozinha diminuiria. Beleza? Perfeito. Ó, a gente tem que ficar atento, porém, com o artigo 67. Porque nessa briga existem as chamadas agravantes ou atenuantes preponderantes. O que é isso? Pode ser que seja uma contra uma, mas que do lado de cá eu tenho uma preponderante, do lado de cá não é preponderante. Então, embora eu tenha uma contra uma, eu vou diminuir um pouquinho. Né? Se a atenuante preponderar sobre a agravante, embora seja uma contra uma, a que é preponderante vai fazer com que a pena diminua um pouquinho. 3 meses, 4 meses, nunca próximo a 1/6. Né? Mas vai diminuir um pouquinho. Ou o contrário, se eu tenho uma agravante contra uma atenuante, mas a agravante é preponderante e a atenuante não é, a atenuante é comum, uma contra uma vai aumentar um pouquinho a pena porque a agravante é preponderante. Olha só. Artigo 67. No concurso é o conflito de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Tá, mas quais que são preponderantes? Tá aqui, ó. Entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. Tá vendo? Então, a reincidência é uma circunstância agravante preponderante. Ela prepondera sobre as demais. E aqui, olha, como que eu faço para poder interpretar essas outras circunstâncias? Circunstâncias que estão relacionadas aos motivos do crime e circunstâncias que estão relacionadas à personalidade do agente. Então, são todas circunstâncias chamadas subjetivas. Circunstâncias subjetivas são
preponderantes, porque relacionadas sempre ao sujeito. E as circunstâncias objetivas são sempre comuns, porque relacionadas ao fato criminoso. Ah, mas aqui, ó, motivo determinante do crime. O motivo está onde? O motivo está na cabeça do sujeito. Então, o motivo que levou o sujeito a praticar o crime está na cabeça dele, é a motivação dele. Está dentro lá do cérebro dele. Então, olha só, vamos voltar lá nas circunstâncias para a gente poder entender. Olha aqui, ó. Circunstância agravante, reincidência. Ela é preponderante. Motivo fútil ou torpe. Preponderante, motivo do crime. Para facilitar, assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Se o sujeito pratica um crime para facilitar, assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime, preponderante, motivo. Por que ele praticou o crime? Qual foi o motivo que levou ele a praticar esse crime? Olha, ele praticou esse crime para assegurar a execução de outro, ou para ocultar o outro crime. Né, um exemplo clássico, ocultação de cadáver. O sujeito praticou o homicídio e depois, na sequência, ele oculta o cadáver. São dois crimes diferentes. O Código Penal fala no crime... Aí, Paulo, aí responde pelos dois, no caso. Perfeito. Responde pelos dois que responde? Dois crimes. Ele vai ter uma pena do homicídio somada a uma pena aconteceu. Tinha uma nota de R$2, superadinho assim, ó. Com a agravante de ter praticado um crime, aqui, para ocultar outro. Tá vendo? Então, uma circunstância agravante preponderante. Ó, a traição de emboscada mediante dissimulação ou outro recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Não está relacionado à personalidade, nem está relacionado ao motivo do crime. Então, essa aqui é comum. Com emprego de veneno, fogo, explosivo, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que podia resultar perigo comum. É agravante comum também. Não está relacionado à personalidade, não é a reincidência, e também não está relacionado ao motivo do crime. Contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge. Comum. Agora, olha aqui, ó. Vamos lá nas atenuantes. Atenuante da confissão espontânea. Confissão espontânea não está relacionado ao fato, está relacionado à personalidade do sujeito. Ó, ele confessou porque se arrependeu, ele confessou para colaborar com as investigações, para poder facilitar com o processo. Aqui, ó, cometido o crime sob a influência de multidão, em tumulto. Motivo, está relacionado ao motivo. Ah, só praticou o crime porque ele estava sob a influência de multidão em tumulto. Aqui, cometido o crime por motivo de relevante valor social ou moral. Circunstância atenuante preponderante. Então, quando uma circunstância agravante ou atenuante é considerada pela lei preponderante, nos termos do artigo 67, ela vai prevalecer. Então, no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes. Então, o que é isso? Se eu tenho uma circunstância agravante contra uma circunstância atenuante, se a agravante for preponderante e a atenuante for comum, não dá para compensar. Vai aumentar um pouquinho a pena. Vai aumentar em 1/6? Não. Vai aumentar um pouquinho. Vai aumentar em 1/10, em 1/9. Agora, se a circunstância atenuante for preponderante e a agravante também, duas preponderantes, o que vai acontecer? Vai compensar. Aí existe uma briga, existe uma discussão aqui que é a seguinte. Reincidência contra confissão. Gente,
Quando eu tenho um cliente reincidente, que está sendo acusado da prática de um crime, e quando a prova está forte, no sentido da condenação, não tem outro jeito, o cara vai ser condenado mesmo, não tem outro jeito. Primeira coisa que eu chego para ele e falo com ele, confessa. Você ficou doido? Você ficou maluco? Né? Se eu confessar, eu estou abrindo mão de uma tentativa de absolvição. Eu insisto no conselho. Confessa. Mas para que eu vou confessar? Olha, você é reincidente. Não tem jeito de fugir, não tem jeito de mudar isso. Você é reincidente. Quando você praticou o crime, você já tinha uma condenação transitada em julgado. Você já tinha uma condenação criminal definitiva. Não tem jeito de mudar. Na hora que o juiz for fixar a sua pena, o juiz ele vai levar em consideração na segunda fase a circunstância da reincidência, a circunstância agravante da reincidência. Não tem jeito. Então, para a gente evitar uma pena mais alta, para evitar que a sua pena seja aumentada de 1/6 em razão da agravante da reincidência, confesse o crime. Não vou fazer isso de jeito nenhum. Então, eu chego para o cliente e falo com ele, pessoal, então a escolha é sua. A condenação, uma pena alta, e a escolha é sua. Eu estou tentando aqui. Gente, e assim, tomara que vocês tenham, né, depois dessa experiência, eu acho o raciocínio do direito penal muito simples. Né? O direito penal é a matemática do direito. Como assim matemática do direito? O raciocínio é muito exato. Né? A gente é capaz de pegar um inquérito policial, um auto de prisão em flagrante, o sujeito acabou de ser preso, a gente consegue ler os depoimentos dos policiais, o depoimento, né, se tem vítima, o depoimento da vítima, o depoimento de quem foi preso, analisar isso tudo diante do contexto em que a pessoa foi presa em flagrante e falar assim, olha, vai ferrar com a bicicleta aqui, o trem vai dar ruim. Esse sujeito ele já está condenado. Ele já está condenado com esses depoimentos, com tudo que foi apreendido, a circunstância como aconteceu, ele já está condenado. E aí, a atuação do advogado, gente, muitas vezes, é a mesma atuação do médico. A atuação é a mesma. Como assim? O médico tem várias doenças, tem vários pacientes que o médico vai tratar que não tem cura. Tem vários processos que a gente trabalha que não tem a menor condição de absolver o cliente. E aí eu vou ficar inventando prova, falsificando documento, inventando testemunho. Não vou fazer isso. Né? O que eu vou fazer? Eu tenho que amenizar a situação do preso, do réu. Falar assim, meu amigo, você está sendo acusado aqui de um crime que tem pena de 5 a 15 anos. Pelo jeito, pelo andar da carruagem, você vai tomar 10. Eu consigo fazer com que você tome 7. Você quer? Ou você quer tentar uma absolvição que não existe? Não, eu quero tentar uma absolvição. Eu falei, beleza, então você vai ficar tranquilo para cumprir os seus 10 anos que vem pela frente. Nós temos a chance de tentar 7. É a mesma coisa, o médico muitas vezes vai fazer o tratamento e vai fazer a cirurgia no paciente, mas a doença dele não tem cura. Ele vai tentar amenizar os sintomas, vai tentar dar uma sobrevida para aquele paciente, mas não tem jeito de sobreviver, não tem jeito de escapar. Tem doença que não tem cura. A mesma coisa, tem processo que é impossível conseguir uma absolvição. Então, essa ilusão de absolvição a todo e qualquer jeito não leva ninguém a lugar nenhum. E aí muita gente fala assim, mas a advocacia criminal é muito perigosa porque o cliente é bandido, o cliente, se você não conseguir absolver ele vai te matar, ele vai acabar com você, ele vai te ameaçar. Nada disso. A coisa mais impressionante. O bandido tem consciência de que se ele fez algo errado e foi preso, ele tem que cumprir, ele tem que pagar por aquilo. É o que eu falo com meus clientes. Eu falo assim, olha, se praticar crime não desse cadeia, eu não estava trabalhando não, meu amigo. Eu estava praticando crime também. Então, você sabe, uma hora pode dar errado. E deu errado, você está aí preso. Então, alguma coisa vai acontecer. Não tem jeito de você sair ileso. Muitas vezes, acontece de investigação muito mal feita, acontece uma série de situações que isso vão beneficiar o réu. E o réu pode ser absolvido por uma falha do sistema, por uma falha na investigação. Mas nem sempre isso é comum. Então, quando existe
um réu reincidente acusado de um delito, o primeiro conselho que eu dou, coleguinha, confesse o crime. Você ficou doido? Ó, você já está condenado. Né? As provas os elementos que estão indicados aqui no inquérito já apontam no sentido da condenação. A sua condenação está garantida. Então, confessa. E aí existe uma briga, né? Quando existe esse conflito entre reincidência de um lado e confissão do outro. E aí, que são duas circunstâncias preponderantes. Tanto a reincidência quanto a confissão são circunstâncias preponderantes. Mas o Supremo Tribunal Federal fala que a reincidência prepondera sobre a confissão. E o Superior Tribunal de Justiça fala que elas são equivalentes. E aí? Se cair numa prova, como é que eu faço? Ó, tem que ter uma perspicácia aqui. Se a prova te perguntar, né, se o enunciado te exigir, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reincidência, a agravante da reincidência, prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque falou de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Agora, de forma geral, e com base no que está no artigo 67 do Código Penal, essas duas aqui são equivalentes, né? E, sobretudo, com base na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Então, cuidado na hora da prova, você vai falar somente que a reincidência prepondera sobre a confissão se o enunciado te perguntar qual é a posição do Supremo Tribunal Federal. Se o enunciado não falar nada do Supremo Tribunal Federal, você vai falar que as duas se equivalem. E na prática é o que é mais comum. Na prática, se o juiz tem uma agravante da reincidência e uma atenuante da confissão, uma anula a outra. Não vai ter aumento e nem diminuição de pena. Ok? Então, ficar atento somente em relação a esse detalhe aí, criado pelo Supremo Tribunal Federal, ao dizer que a reincidência vai preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea. Terceira e última fase da fixação da pena. Primeira, pena base. Segunda, circunstâncias agravantes e circunstâncias atenuantes. Terceira, causas de aumento e causas de diminuição de pena. Primeiro ponto, então. Pena base não tem dificuldade nenhuma, porque para fixar pena base, basta a gente ir lá no artigo 59. Não ficou longe pra caramba. Aqui, ó. Basta ir lá no artigo 59. Olha qual que é a pena combinada ao delito. Ah, é um furto qualificado. Beleza, o furto qualificado tem pena 155, parágrafo 4, tem pena lá de 2 a 8 anos. Ótimo. Então, para a gente fixar a pena. Gente, e podem ficar tranquilos, talvez na aula de hoje, nós vamos fazer um trabalho juntos. Eu vou pegar um caso, contando lá todas as circunstâncias do caso, todos os detalhes, e aí, a partir dessas informações do caso, nós vamos fixar a pena. Aí nós vamos item por item. Então, nós vamos fazer esse trabalho aqui em conjunto para a gente poder assimilar como que é feito isso na prática. E depois vou disponibilizar para vocês também algumas sentenças, para vocês entenderem.
né, como que o juiz faz essa análise, né, e como que ele parte da pena base para a análise das atenuantes e agravantes para a parte final das causas de aumento e diminuição para chegar na pena final. Né, o crime prevê pena de 2 a 8 anos e aí a pena final foi de 3 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão. Então, para a gente poder assimilar isso, como que isso é feito na prática. Estou explicando aqui a teoria, né, os pontos teóricos da fixação da pena e depois nós vamos fazer esse exercício. Ó, então, na primeira fase, você vai identificar primeiro qual foi o crime que o sujeito praticou, corre lá no artigo 59 e busca, do fato, essas informações. Qual foi o grau de culpabilidade? Qual foi o grau de culpabilidade? Né? A incidência a intenção, o grau de intenção, a vontade que ele tinha de praticar esse delito. O réu possui antecedentes criminais? Qual que é a conduta social dele? É boa ou ruim? E a personalidade desse réu? Quais os motivos que o levaram a praticar o crime? Quais as circunstâncias de tempo, local, de execução desse crime? Quais as consequências do crime? E o comportamento da vítima facilitou a prática do crime, incentivou a prática do crime? Então você vai levar em consideração essas 8 circunstâncias e vai fixar a pena base. Fixada a pena base, né, vamos colocar aqui que dentre essas 8 circunstâncias, vamos entender que o réu tinha maus antecedentes criminais. Então essa pena vai ser fixada aqui em 2 anos e 10 meses. Paulo, Oi. esses 8 quesitos aí também, muito subjetivo para o juiz, né? Isso. Por isso, Fred, que são chamados, essas circunstâncias do 59, são chamadas de circunstâncias judiciais, porque é ele, juiz, que vai analisar isso dentro do processo. Agora, um cuidado que tem que se ter é o seguinte. Uma das circunstâncias aqui é a conduta social. Se no processo não foi falado nada, se o réu trabalhava, se o réu não trabalhava, se ele tinha profissão, se ele na vida já exerceu alguma profissão, já trabalhou com carteira assinada, se nunca trabalhou com carteira assinada, se torce para o Cruzeiro, se torce para o Atlético, não tem prova nenhuma disso no processo. Hora nenhuma a gente consegue tirar do processo alguma informação em relação à conduta social. Então, o juiz não pode utilizar dessa circunstância para prejudicar. O juiz só pode se valer de uma circunstância do 59 para prejudicar o réu se essa circunstância ficou provada no processo. Não cabe aqui ao juiz fazer nenhum trabalho de adivinhação, não. Ah, pela cara dele, ele chegou aqui na audiência com a camisa do Atlético, então a conduta social dele não é boa, não. Então o juiz não pode fazer isso, não. Ele tem que ficar demonstrado no processo. A conduta social dele não restou positiva porque veio aos autos a cópia da carteira de trabalho que demonstra que ele já foi demitido por justa causa. Beleza. É um fato que não representa antecedentes criminais, mas é um fato que pesa negativamente na conduta social dele. Aí está justificado. Você está juntando esse documento lá no processo, personalidade, conduta social negativa. É a mesma coisa em relação às outras circunstâncias. Então é algo muito subjetivo do juiz, mas é algo que o juiz tem que alegar e provar. O juiz tem que justificar. Se ele vai pegar aqui a conduta social como circunstância negativa, ele tem que justificar. Por que você entendeu que a conduta social dele é ruim? Então vai haver elementos aí que não vão conseguir demonstrar se a conduta social não foi nem objeto de prova no processo, então não vai prejudicar o réu. Beleza? Ô, Paulo. Oi. Boa noite.
Paulo, então, toda vez que o juiz for colocar algum agravante, ele tem que fundamentar? Isso. Né? Então, toda vez, Adriana, o exercício aqui é o seguinte: o crime tem pena de 2 a 8 anos. A pena do réu, ela começa em 2 anos. Para o juiz aumentar um dia nessa pena, para ele colocar a pena em 2 anos e 1 dia, ele tem que justificar por que ele aumentou esse 1 dia. Certo? Então, tanto na primeira fase da pena base, né, que ele vai analisar todas essas circunstâncias: grau de culpabilidade, intensidade da conduta, antecedentes criminais, conduta social, personalidade, motivos do crime, circunstâncias do crime, consequências do crime e o comportamento da vítima, ele pode utilizar qualquer uma delas e até todas elas para poder aumentar essa pena. Mas ele tem que demonstrar que aquele motivo que ele elegeu para aumentar a pena, ele existe de fato no processo. Então nós vamos ver quando a gente for fazer a leitura das sentenças, que eu vou disponibilizar para vocês, o juiz sempre faz menção aos documentos que estão no processo. Demonstrou ter boa conduta social, porque juntou ao processo cópia da sua carteira de trabalho assinada. Então, demonstrou ter boa conduta social porque é casado e possui filhos. Então, tudo isso o juiz vai levando em consideração, mas tem que ser provado. E aí, o réu fica numa situação fácil, né, teoricamente, porque se nada disso aqui foi provado, não tem nada que fale sobre os antecedentes criminais do réu. Nada que fale sobre a conduta dele, nem sobre a personalidade, nem sobre os motivos. O crime ficou provado. Tanto que ele até confessou o crime. Ficou provado que o crime existiu. Mas essas outras circunstâncias não ficaram provadas. Então, aquilo que não está provado no processo não pode prejudicar. Certo? Entendi. Tanto que existe uma prática no judiciário que a pena fixada no mínimo não precisa ser fundamentada. O juiz não precisa fundamentar para fixar a pena no mínimo. Agora, para fixar a pena 1 dia além do mínimo, ele tem que justificar por que está tendo esse aumento da pena. Beleza? Beleza. Então, fixou a pena base. Depois da fixação da pena base, você vai correr lá para o artigo 61 do Código Penal. Você vai analisar se existe alguma circunstância agravante. O réu é reincidente. Ele praticou o crime por motivo fútil ou torpe. Praticou o crime para facilitar, assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Então você vai fazer a leitura de todas as circunstâncias agravantes e, se caso, olha aqui, ele praticou o crime em estado de embriaguez pré-ordenado. Ele encheu a cara para criar coragem para ir lá praticar o crime. Então, isso aqui é uma circunstância agravante. Então, na segunda etapa, você vai ter que levar isso em consideração para aumentar essa pena. Além disso, você vai correr lá no artigo 65, que fala das atenuantes, e vai ver se ele faz jus a alguma circunstância atenuante. Ele é menor de 21 na data do fato, ou ele é maior de 70 no dia em que você, juiz ou juíza, vai proferir a sentença? Ficou demonstrado lá que ele desconhecia a lei, né, ou que ele cometeu o crime por motivo de relevante valor social ou moral, e aí você vai lendo todas as circunstâncias atenuantes, né? Apareceu alguma, você marca, porque você vai ter que levar em consideração na hora da segunda etapa da pena. E aí a gente chega na terceira e última etapa, que são as causas de aumento e as causas de diminuição da pena. Primeira coisa, qual é a diferença entre agravantes para causas de aumento de pena e qual é a diferença de atenuantes para causas de diminuição de pena? Simples, muito simples. As agravantes vão aparecer na lei sempre com essa expressão. Cadê? 61. Aqui,
São circunstâncias que sempre agravam a pena. Apareceu essa expressão e não falou quanto que vai agravar, você está diante de uma circunstância agravante. Da mesma forma, as atenuantes. São circunstâncias que sempre atenuam a pena. Então, você está diante de uma circunstância atenuante. Agora, quando você se deparar com o código falando que a pena vai ser aumentada de 1/6 à metade, que a pena vai ser aumentada de 1/3 a 2/3, que a pena será diminuída de 1/4 a 2/5. Então, quando você se deparar com a lei falando em patamar mínimo e máximo, você estará diante de uma causa de aumento ou uma causa de diminuição. Olha aqui. Deixa eu compartilhar o Código Penal com vocês. Vamos lá no artigo 14. Ó, parágrafo único do artigo 14. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2/3. Pergunto, a tentativa é uma atenuante ou é uma causa de diminuição de pena? Como que está lá no Código Penal? No parágrafo Diminuição único? de pena. Diminuição. Olha lá. Diminui de 1 a 2/3. É uma causa de diminuição. Vou colocar aqui, quer ver outra causa de diminuição que nós temos aqui, ó. Erro sobre a ilicitude do fato. O desconhecimento da lei é inexcusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena. Se evitável, poderá diminuí-la de 1/6 a 1/3. Pergunta. O erro sobre a ilicitude é uma atenuante ou é uma causa de diminuição? É uma causa de diminuição. Não. É diminuí-la de 1/6 a 1/3. Então, toda vez que o Código Penal, toda vez que a lei estabelecer diminui de 1/3 a 2/3, de 1/6 a metade, sempre que falar esse patamar mínimo e o patamar máximo, você está diante de uma causa de diminuição, ou uma causa de aumento, como a gente tem aqui, por exemplo, lá no artigo 70, no final do artigo 70. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se as penas forem iguais, somente uma delas, mais, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 até a metade. Concurso formal com 2 ou mais crimes iguais, aplica a pena de um dos crimes, mas pega essa pena e aumenta ela de 1/6 até a metade. Isso é uma circunstância agravante ou uma causa de aumento? Causa de aumento. Perfeito, perfeito. Então, toda vez que a lei, todas as vezes que a lei falar em patamar mínimo e máximo, olha aqui o artigo 71 também do crime continuado. Aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentadas. Aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. Outra causa de aumento de pena prevista no Código Penal. Agora, quando for uma circunstância atenuante ou uma circunstância agravante, a expressão que a lei vai trazer é simples, é a expressão lá do artigo 61, são circunstâncias que sempre agravam a pena. Ou a do 65, são circunstâncias que sempre atenuam a pena. Mas quanto vai atenuar? Não fala. Se não fala, você vai atenuar de 1/6. Agora, nas causas de aumento e nas causas de diminuição, sempre vai falar. Aqui, ó. No caso do crime continuado, aumenta de 1/6
a 2/3. No caso do concurso formal, aumenta de 1/6 até a metade. Então, sempre vai te falar qual que é o aumento mínimo e qual que é o aumento máximo. Qual que é a diminuição mínima, qual que será a diminuição máxima. Sempre vai te falar o mínimo e o máximo. Certo? Então, essa é a diferença básica entre as circunstâncias agravantes para as causas de aumento de pena e as circunstâncias atenuantes para as causas de diminuição de pena. Isso. Elas também, gente, são classificadas em circunstâncias, ou melhor, em causas de aumento de pena e causas de diminuição genéricas e específicas. Então, como assim? De novo, a mesma lógica que a gente utilizou lá para classificar as agravantes e as atenuantes como genéricas e específicas, a gente vai utilizar para classificar as causas de aumento e de diminuição, como genéricas e específicas. Quais são as causas de aumento e de diminuição genéricas? São aquelas previstas na parte geral do Código Penal. Então, estão entre os artigos 1º ao 120 do Código Penal. Exemplos aí que a gente falou agora há pouco. O artigo 14, parágrafo único, uma causa de diminuição, e os artigos 70 e 71, são causas de aumento de pena. O que são causas de aumento de pena ou causas de diminuição de pena específicas? Previstas na parte especial do Código Penal, vou colocar só CP, vamos abreviar aqui. Então, previstas na parte especial do Código Penal, portanto, artigo 1º ao 363. Artigo 1º, não, perdão, artigo 121. Deixa eu melhorar isso aqui. A parte geral vai do 1º ao 120, o especial vai do 121 ao 363. Então, previstas na parte especial do Código e também na legislação extravagante. Então, essas são as causas de aumento de pena ou as causas de diminuição de pena consideradas específicas, porque elas estão na parte especial do Código, estão distribuídas aí a partir do artigo 120 do Código, né, do 121 ao 363, ou então na legislação extravagante. Por exemplo. Paulo. Oi. Posso fazer uma perguntinha aqui que gerou uma duvidazinha? Pode falar, pode falar. Você falou do CTBI, que ele é uma circunstância especial. Ele também é uma legislação extravagante? Isso. Todo artigo, todo crime que você vê que está fora do Código Penal é legislação extravagante. Ah, beleza. Beleza? Ah, trabalho na Sutran. Obrigado. Nada. Então, olha aqui, ó, quer ver? Ó, vamos lá do artigo 121. Tá aqui, ó, homicídio simples. Matar alguém. Pena, reclusão de 6 a 20 anos. Caso de diminuição de pena. Parágrafo 1º.
Se o agente comete o crime, impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz, pode estar escrito pode, mas a gente lê deve. O juiz deve reduzir a pena de 1/6 a 1/3. O que é isso? O que é praticar o crime de homicídio impelido por motivo de relevante valor social? Ó, o sujeito praticou um crime contra alguém que era um criminoso contumaz, né? Contra alguém que todo dia arrumava uma confusão na rua, já tinha um monte de inimigo por aí, e aí era um sujeito, um criminoso contumaz, chegou no bar lá, começou uma briga, uma confusão com a pessoa errada, esse sujeito sacou a arma e efetuou vários disparos contra ele. Ó, praticou um crime por um motivo de relevante valor social. Ou ainda, ó, o sujeito matou o indivíduo que estuprou a filha dele. Relevante valor moral. Então, o que vai acontecer? Ele vai responder por homicídio? Vai. Foi legítima defesa? Não, porque não foi na hora. Vocês já estudaram os requisitos da legítima defesa. Né? Então, não foi se ele repele a injusta agressão na hora, né, no momento em que o sujeito estuprava a filha, aí sim poderia se configurar uma legítima defesa. Mas, 2 anos depois da filha ter sido estuprada, ele vai lá e mata o estuprador da filha. O que vai acontecer com ele? Ele vai fazer jus a essa causa de diminuição de pena, chamada de homicídio privilegiado. É um privilégio, a privilegiadora. O que a privilegiadora faz? Diminuir a pena. Agora, por outro lado, continuando aqui no homicídio, olha aqui para vocês verem. Essa causa de diminuição de pena, ela é uma causa de diminuição geral ou especial? Onde que ela está? Ela está no 121, parágrafo 1º. Então, ela é uma causa de diminuição de pena especial. Né? Porque ela já está na parte, olha aqui, ó. Já está prevista na parte especial do Código. Agora, olha aqui, ó. A pena é aumentada de 1/3 até a metade, se o crime for praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Parágrafo 7º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até a metade se o crime for praticado. Inciso 1. Durante a gestação ou nos 3 meses posteriores ao parto. Contra pessoa menor de 14 anos, maior de 60 anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então, ó, 4 incisos que estabelecem circunstâncias que vão fazer com que a pena seja aumentada de 1/3 até a metade. Então, falou aqui, ó, vai aumentar no mínimo 1/3, no máximo a metade. Isso é uma causa de aumento de pena. Especial ou geral? Onde que ela está prevista? Ela está prevista no 121, no artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal. Ela está prevista na parte especial. Logo, ela é uma circunstância, ou melhor, uma causa de diminuição de pena especial. Quer ver? Vamos buscar aqui, ó, 11.343. Digitei no Google o número da lei, sempre, gente, o primeiro link que apareceu é o mais atual possível. Né? Ele vai te encaminhar para o site do Palácio do Planalto. Então, digitou lá na pesquisa do Google o número da lei, pode clicar no primeiro link que aparecer. Oi? Hoje não vai ter intervalo, não? Não, tá na hora já. Ó. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalozinho então agora. E aí, na volta... Eu já tô com fome já, Paulo. Meia hora, pelo menos, Paulo. Tomar banho e jantar. A segunda-feira é osso. A segunda-feira é complicada. Eu já tomei 1,5 litro de água. Ainda tô com sede. Segunda-feira é osso. Segunda-feira é bravo, viu? Vamos fazer o intervalo agora.
E aí a gente volta às 9, beleza? Vamos tempo de tomar as pernas e forrar o estômago. Beleza. Beleza, então. 9 horas a gente volta. Beleza.